Bom dia a todos, está começando mais uma semana e também mais um Morning Call da Empire Capital, hoje, segunda-feira, 17 de junho de 2024. Vamos começar falando do fechamento de mercado na sexta-feira. A gente teve o Ibovespa renovando o mínimo histórica e fechando o dia com queda de 0,9%, enquanto o dólar voltou a acelerar e terminou a semana em R$ 5,38. Bom, a gente já teve ao longo dessa madrugada diversos destaques na China, tivemos a divulgação de diversos dados e os dados econômicos vieram mistos. Então a gente teve a produção industrial vindo abaixo das expectativas, também os investimentos em ativos fixos também decepcionando e por outro lado, a gente teve vendas no varejo avançando 3,7%, esse dado sim maior do que o mercado estava esperando. Um dado que chamou bastante a atenção foi o preço de novas casas e também de casas usadas, que novamente apresentaram queda ao longo do mês de maio. Já fazem alguns meses, que esses dados vêm apresentando queda, isso mesmo depois de o governo ter anunciado um pacote de medidas para impulsionar o setor imobiliário. Não sei se vocês lembram, mas a gente comentou isso aqui no Morning Call. Ao que parece, essas medidas que foram anunciadas pelo governo não vêm surtindo efeito no setor e se torna cada vez mais difícil que o governo da China consiga alcançar a sua meta de crescimento estipulada para esse ano. Com isso, a gente teve as bolsas fechando em queda lá na China, com Xangai caindo 0,6%. Já com relação às outras bolsas, a gente começa o dia com as bolsas em leve movimento. O Eurostock está subindo 0,3%, enquanto os futuros do S&P e no Nasdaq estão oscilando 0,1%. Essa semana a gente não tem grandes destaques no cenário internacional. A gente vai ter decisão de política monetária no Reino Unido. Essa madrugada, além dos dados de China, a gente também teve decisão de taxa de juros por lá, mas as taxas permaneceram inalteradas, então sem grandes destaques. E também ao longo da semana a gente tem dados de inflação na Europa e de produção industrial nos Estados Unidos. Lembrando, lá nos Estados Unidos a semana é mais curta em função de um feriado na quarta-feira, mesmo dia que aqui no Brasil a gente tem decisão de política monetária. Por aqui, o mercado e nós aguardamos manutenção da Selic em função das incertezas relacionadas ao cenário político fiscal aqui dentro e também incertezas relacionadas aos próximos passos de taxa de juros nos Estados Unidos. Hoje pela manhã a gente já teve divulgação do Boletim Focus e novamente tivemos revisão de inflação para cima, tanto para esse ano quanto para o próximo, e também tivemos revisão no câmbio para esse ano e para 2025 também para cima, e a gente sabe, câmbio mais alto também tem impactos ali na inflação, então isso também acaba preocupando. Com relação à Selic também tivemos movimento de alta, o mercado agora espera a Selic em 10,50 no final de 2024 e em 9,50 no final de 2025. Por fim, a gente teve revisão de PIB agora para 2024. O mercado revisou a projeção para baixo de 2,9 para 2,8, então queda ali marginal. A gente também agora pela manhã já teve divulgação do IGP-10. Ele veio levemente acima das expectativas, o esperado era alta de 0,81% e o dado veio com alta de 0,83%. Além da decisão de Copom, que é a mais aguardada aqui essa semana, continuamos com desdobramentos no cenário político. O cenário político deve continuar bastante movimentado. Hoje a gente deve ter uma reunião de Lula com diversos ministros e se tem a expectativa de que medidas de corte de despesas sejam anunciadas. Essa semana a gente também tem divulgação de dado de arrecadação e, é claro, a gente continua com as questões envolvendo a compensação da desoneração da folha de pagamentos. Essa medida provisória ela já está em vigor, mas ela termina ali em agosto, então o governo tem até agosto para apresentar novas medidas. Então essas negociações devem continuar e por aqui a gente deve continuar tendo um cenário político bastante movimentado. Por hoje era isso, uma ótima semana a todos, nos vemos amanhã. Até mais!